A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar, nesta terça-feira à tarde, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, acusado de tentativa de obstrução de justiça. A Procuradoria-Geral da República denunciou o ex-parlamentar por tentar influenciar o julgamento de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E quem conta o clima desse julgamento é o repórter Guilherme Resque, diretamente de Brasília. Guilherme? Boa tarde, Inácio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu conversei com diferentes parlamentares bolsonaristas para pegar aí a expectativa em relação a esse julgamento do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, e eles estão bastante desesperançosos em relação ao resultado, Inácio. Todos eles dizem ali que o Eduardo será condenado, né? A gente já pode esperar esse resultado, mas não porque ele é de fato culpado, mas sim porque, de acordo com esses parlamentares, o STF promove uma perseguição em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos seus filhos, incluindo aí o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. O líder da oposição no Congresso Nacional, o senador Isalci me disse que o STF é partidário, né, que perseguiu então o ex-presidente Jair Bolsonaro na ação penal do golpe de Estado, né, naquela ação penal que apurou a atuação do Núcleo 1 no golpe de Estado, na tentativa de golpe de Estado que teria ocorrido no Brasil entre 2022 e 2023, e agora estende, né, de acordo com Isalci Lucas, essa perseguição também ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro. O líder da oposição na Câmara dos Deputados, o cabo Gilberto Silva, foi na mesma linha, né? Me disse que o STF é político e que não há nenhuma chance, então, do Eduardo Bolsonaro ser julgado, ser absolvido nesse julgamento que ocorrerá na tarde desta terça-feira, Inácio. Já o deputado Carlos Jordi, que é vice-líder da oposição e da minoria na Câmara dos Deputados, também ali utilizou o termo, né? Disse que há um teatro, essa ação penal contra o Eduardo, que é um processo feito sob encomenda, como também teria ocorrido no caso da ação penal do golpe contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Enfim, então todos aí na mesma linha, né, desesperançosos, já prevendo que será então o Eduardo condenado nesse processo. E lembrando então, né, Inácio, que o Eduardo Bolsonaro, ele é acusado, né, nessa ação penal de atuar junto a autoridades e parlamentares americanos para pressionar o governo americano a aplicar sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal e contra o próprio Brasil. O objetivo seria interferir, então, como você mesmo falou, Inácio, na ação penal do golpe contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, constrangendo os ministros do Supremo Tribunal Federal com essas sanções. E o julgamento está previsto para começar às 2 da tarde, na sessão na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Vai ser lido inicialmente o relatório por parte do ministro Alexandre de Moraes e depois, então, a defesa apresentará, né, fará sua apresentação ali para defender o Eduardo Bolsonaro, defesa feita pela Defensoria Pública da União, e só depois, então, haverá os votos por parte dos ministros que compõem a primeira turma, Inácio. Obrigado, Guilherme. E aí eu quero saber de você, Ricardo Kertzmann. Eduardo Bolsonaro dando tantos tiros para o alto, vários acertando o próprio pé, pode se tornar um mártir do bolsonarismo? Não, eu acho que mártir do bolsonarismo ele não vai se tornar, não. É mais fácil ele se tornar o herói do petismo, como ele já vem sendo chamado há muito tempo, é o camisa 10 do Lula, de tanta bobagem que ele faz. A questão é a seguinte, Inácio, a sua condenação, a condenação do Eduardo Bolsonaro é praticamente certa. Se é verdade também que o STF é partidarizado, que o STF tem um lado, é contra o Bolsonaro, que o STF é enviesado, que o STF muitas vezes atua até em desconformidade com os preceitos constitucionais, não adota, né, não atua no chamado devido processo legal. Se tudo isso é verdade também que o Eduardo Bolsonaro coagiu sim os ministros no curso do processo, ele ameaçou, ele tentou de todas as formas interferir e de forma clara, produzindo pencas e pencas de provas contra si mesmo. Então, a despeito de tudo isso, das alegações contra o STF, não tem como a defesa do Eduardo Bolsonaro e ninguém, por mais bolsonarista, por mais fanático que seja, não reconhecer que o Eduardo Bolsonaro atuou de forma ilegal durante a ação penal, a ação da chamada trama golpista, tentando sim pressionar os ministros, ora ameaçando o Colei Magnitsky, ora ameaçando até o próprio Brasil, ameaçando policiais federais que trataram das investigações, adjetivando esses policiais federais, se eu não me engano, com termos como cadelinhas da PF, enfim, tudo que ele podia fazer dentro da ilegalidade que ensejou esse processo contra ele, ele fez. Agora tem que aguentar as
Olha, só ratificando aquilo que o nosso grande Ricardo Kershman disse, né? Tem que agora aguentar as consequências. Porque é o seguinte, vamos entender esse processo, porque a tendência de fato é que o Eduardo Bolsonaro seja condenado por unanimidade, inclusive, porque o único voto dissonante, que era do ministro Luiz Fux, ele não vai ter. O ministro Luiz Fux pediu transferência para a segunda turma, tá lá na turma do Gilmar Mendes e do André Mendonça. E aí tem um detalhe nessa história que para a gente, né, para o Eduardo Bolsonaro, melhor dizendo, é mais importante, porque a condenação em si, por esse tipo de crime, não deve ser uma condenação alta, deve ser no máximo 5, 6 anos, não vai passar disso. Só que, qual é a questão aqui? É a inelegibilidade. Muito provavelmente, o Supremo Tribunal Federal, caso condene o Eduardo Bolsonaro, também vai decretar a inelegibilidade por 8 anos do ex-deputado federal. Isso significa o seguinte, que pelas regras atuais, é bom lembrar que teve uma ano passado no Congresso Nacional, que é alvo de uma discussão do Supremo Tribunal Federal, mas enfim, esse é um assunto mais complicado que eu posso deixar para frente. Mas pelas regras atuais, pelas regras em vigor, ele ficaria impedido de ser candidato pelos próximos 8 anos a partir da condenação, tá? Pode ser que essa regra caia no Supremo Tribunal Federal. Se o STF derrubar essa regra, aí vale os 8 anos após o início do cumprimento da pena, tá? Mas pelas regras atuais, vale o início da condenação. Ou seja, se ele for condenado amanhã ou for condenado depois de amanhã, ele vai ficar até 2034 fora é ótimo, né? Baixou o Cebolinha aqui. Até 2034 fora de uma disputa eleitoral. Ou seja, é capaz que ele fique fora de 26. 26, ele é apontado como possível suplente do André do Prado, que deve disputar o Senado por São Paulo. 2030, em que ele era apontado também como candidato ao Senado, ele só voltaria em 2034. E aí, 2034, ninguém sabe o que pode acontecer. Política, as coisas mudam com muita velocidade. Então, Inácio, Ricardo, amigo e amiga de um antagonista Rodolfo, vamos ficar de olho nessa questão da inelegibilidade, porque isso pode mudar completamente o xadrez eleitoral, e a sessão de hoje deve ser uma sessão cheia de recados. A tendência é que todos os ministros vão dar um recado, e aí vai ter aquele lenga-lenga sobre soberania, etc, etc, etc. Vamos aguardar, mas a tendência é que de fato seja uma sessão cheia, repleta de recados, não só para a base bolsonarista, mas também para o governo Donald Trump. Rodolfo? Ainda tem isso, né, Wilson? Olha aí o que o Eduardo Bolsonaro vai fazer a gente passar mais uma vez com os ministros do STF. E aí tem que ver se vai ser transmitido mesmo, se não vai ter problema, porque a TV Justiça está com problema aí para colocar as coisas no ar, não está pagando direito os funcionários. E estava até ontem a notícia, a gente até noticiou aqui no Antagonista, que a ameaça era de que essa sessão aí estivesse sob risco de não ser transmitida. E aí é importante que a gente possa ver, mas ao mesmo tempo, como o senhor lembrou, vai ter sermão mais uma vez, com essa lenga-lenga aí da defesa da democracia, que é alimentada pela família Bolsonaro. Porque, como o Ricardo falou, realmente, de todos os processos, tudo que a gente possa reclamar, de como é que foi o julgamento da trama golpista, de vários inquéritos, investigações que foram abertas aí contra a família Bolsonaro, contra o Bolsonaro especificamente, depois foram fechadas, cartão de vacina, aquelas joias árabes lá, um monte de coisa. Mas esse caso específico, a gente já falou aqui várias vezes, esse caso o próprio Eduardo disse, está registrado aí um monte de vídeo e um monte de mensagem de rede social, que ele estava assim tentando que o governo americano tomasse medidas com o objetivo de interferir naquilo que os ministros do STF estavam fazendo. E aí a gente já falou aqui, repito, não é que os ministros do STF estejam fazendo tudo certo, desde 2019 principalmente, não é. Agora, isso não legitima um deputado, ele era deputado quando ele foi para os Estados Unidos, articular com um governo estrangeiro medidas para punir ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu estou falando do governo, porque se você for fazer um recurso a um tribunal internacional e tal, tem um protocolo para fazer esse tipo de coisa. E não falar com um governo amigo e combinar com ele que tome alguma medida para punir ministros do Supremo Tribunal Federal do seu país, porque você discorda da forma como eles estão conduzindo um determinado processo. Então, esse processo aí, comparando com qualquer outro, eu acho até, qualquer outro que tem da família, aquela história da baleia lá do Ibama, tudo, esse processo me parece que é o que a família Bolsonaro tem menos para falar contra. Porque, de fato, esse deputado, ele declarou que estava falando aquilo, pelo qual ele vai começar a ser julgado agora, hoje,
pelos ministros do STF. E aí o Wilson lembrou bem, não é como se o Eduardo Bolsonaro, que foi cassado por faltas aí, tivesse alguma perspectiva eleitoral. Ele está ali nos Estados Unidos, não sabe nem quando é que vai voltar para o Brasil, porque tem uma perspectiva de ter problema com a justiça aqui, e nem foi condenado ainda. Imagina depois de ter sido condenado. Aí não tem como voltar, um horizonte muito longo, muito largo aí de inelegibilidade, mas aí me parece realmente, a família Bolsonaro, desde o pai Bolsonaro, desde o Jair Bolsonaro, contam com aquilo que ocorreu com o Lula. O Lula é o último grande exemplo aí de um ex-presidente que foi preso e não só foi solto, antes do que se imaginava que deveria ter sido solto, como teve todas as condenações anuladas. Então acho que o Lula abriu um precedente aí que deixa todo mundo com esperança. Pode ser que no Brasil é assim, a coisa pode se reverter, mesmo que você tenha sido condenado mais de uma vez por corrupção, e no caso do Bolsonaro é tentativa de golpe de Estado, no caso do Eduardo pode ser aí de coação no curso do processo. Mesmo que você tenha sido condenado e esteja preso, tudo pode mudar de uma hora para outra com os ventos políticos. Essa é a esperança que eles podem ter agora.